Bem, boa tarde a todos. Hoje, mais uma vez, estamos aqui nas quintas-feiras, né, com a presença hoje, né, da pesquisadora Liz Rejane Ispner, e vai nos presentear aqui com uma fala muito importante, né, que é sobre sustentabilidade ambiental na ciência da informação. Eu vou apresentar um pouquinho a Liz, mas antes de apresentá-la, eu queria dizer que a Liz, ela hoje foi convidada por nós aqui do programa, mas também convidada pelo pessoal lá da Universidade Federal do Pará, né, porque nós temos um acordo de cooperação, que é o PROCAD Amazônia, e esse acordo de cooperação é um acordo que envolve as três instituições, a Universidade Federal do Pará, né, o Instituto, o IBICT, o FRJ, e nós aqui da Unesp. Então, essa parceria que a gente tem desenvolvido, né, já tem alguns frutos, alguns eventos que nós realizamos em conjunto, e a Liz é uma pesquisadora do IBICT que tem aí uma trajetória justamente sobre a questão da sustentabilidade e, portanto, tudo totalmente relacionado ao PROCAD Amazônia. Então, é uma atividade hoje, não só do nosso programa, mas também do IBICT, o FRJ, e também da UFPA, por conta desse acordo, né? Então, eu queria até deixar isso muito registrado, porque esse tipo de cooperação entre instituições, né, brasileiras é muito importante para troca, para compartilhamento de conhecimento, e eu só aprendo com a Liz, aprendo com o pessoal do Pará, assim como ela também aprende com o pessoal de lá, que tem uma trajetória muito bonita sobre essas discussões, né? Então, né, Liz, para nós é uma coisa bacana a gente ter essa possibilidade de troca e de cooperação, né? Então, agora eu vou apresentá-la e depois eu vou passar a palavra para a Liz. Então, vamos lá. A Liz, ela tem pós-doutorado no Institut de Recherche pour Development, IRD Paris, doutorado e mestrado em engenharia de produção pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, e aí é uma pós-graduação que diz respeito à pesquisa em engenharia, né, pela COPE, o FRJ, e essa pós foi na área de inovação tecnológica e organização industrial. Depois, o doutorado, sanduíche, que ela realizou, né, foi na Science Policy Research Unit da University of Sussex, lá no Reino Unido. Tem a graduação em Economia, pela Faculdade de Economia e Administração da UFRJ, é pesquisadora, atualmente titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, é professora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, e esse programa é um convênio entre o IBICT e a UFRJ, coordenadora geral de indicadores do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela atuou como coordenadora geral entre 2008 e 2009, também coordenou o programa de pós-graduação do IBICT UFRJ no biênio 13-14 e é pesquisadora líder do grupo de pesquisa Ecoinfo, Informação, Conhecimento, Inovação e Sustentabilidade Ambiental. A Liz, ela desenvolve estudos e pesquisas nas áreas de inovação, ecoinovações, sustentabilidade socioambiental, questões do antropoceno, políticas e informação em meio ambiente, participação social na políticas socioambientais. Então, Liz, eu queria, assim, agradecer muito em nome do programa, em nome do PROCAD também, a sua presença aqui conosco. Muito obrigada. E passo a palavra a você agora para dar início, então, à sua palestra. Obrigada, Marta. Muito boa tarde para você, para todas, para todos que estão aqui presentes remotamente. Eu quero agradecer muito a Marta pelo convite de estar aqui apresentando essa palestra, né, que é uma palestra voltada principalmente para os docentes, discentes, egressos do BPGC e Unesp, para o pessoal do PROCAD, lá de Belém também, e demais pessoas interessadas sobre o tema, né, de sustentabilidade ambiental e ciência da informação, que é ainda um terreno a ser desbravado, né? Então, a tentativa aqui
é exatamente essa, né? E, assim, essa minha apresentação, ela está dividida em 3 partes. Primeiro, eu vou falar da questão ambiental, para dar uma ideia da importância que a questão assumiu nos últimos anos. E vou falar de uma nova época, que é denominada antropoceno. Muita gente ainda não se familiarizou com esse termo, mas vai, em algum momento, essa palavra vai chegar mais perto de vocês vão ver. E eu vou dar, assim, algumas explicações mínimas ainda, né? Porque se eu fosse falar de antropoceno, seria mais 1 hora para falar de antropoceno. Não vou fazer isso, só vou dar uma contextualizada, né? Então, primeiro eu vou falar disso, dessa crise ambiental. Depois eu vou falar do link do antropoceno com a questão política, informacional, comunicacional. E depois eu vou chegando perto de questões da área de interesse da CI propriamente dita. Nessa parte, inclusive, eu acho que é um terreno para as próprias pessoas, os pesquisadores, os docentes discentes também, para começar a pensar, né, de que maneira essa contribuição pode acontecer. Né? Então, o que eu vou fazer aqui também é dar algumas diretrizes, não são nem caminhos, são menos do que são trilhas, né, para pensar a questão. Por último, caminhos a seguir também, eu devia ter chamado trilhas a seguir também, porque caminho é uma coisa de uma responsabilidade muito grande. Então, pode eu passar para o outro slide, por favor? Então, tem essa mancha aí, que com uma pergunta. Eu vou fazer várias perguntas, não vou responder quase nenhuma, mas eu vou fazer muitas perguntas para vocês depois refletirem sobre isso. A primeira é essa, né? Por que a CI precisa, ciência da informação, precisa incorporar a sustentabilidade ambiental nas áreas de estudo, pesquisa, né? E por que não fez isso ainda? Então, essa pergunta, eu vou deixar ela aí no congelador ainda, depois eu vou retomar ela, tá? Mas, por enquanto, ela fica aí para a gente problematizar. Aí, depois na verdade, assim, a minha ideia é tirar vocês aí da zona de conforto, começar a pensar como cientista social, como pessoas da área da ciência da informação. Então, deixa aí. E já vou para o slide 3, que, bom, falando em sair de zona de conforto, né, aí chega o famoso antropoceno. O que é isso? Pergunto eu. Então, essa realmente é a provocação e a parte mais da área das ciências naturais, que eu acho que a gente precisa olhar para elas, né? Então, a gente vai começar falando delas para poder entender o porquê que a ciência da informação deveria se preocupar com a questão ambiental. Então, o antropoceno é uma nova época geológica em que a ação humana começou a provocar mudanças biogeofísicas em escala planetária. Ou seja, o planeta começou a ter transformações que não foram causadas pela própria evolução do planeta Terra, foram causadas pela ação do homem, né, ou do ser humano. Estou cada vez tentando tirar a palavra homem só ser humano, né? Então, questão de gênero junto. E esse termo, antropoceno, vem do grego humano, né, o homem, na verdade, né, o antropo, e seno, que é recente. Então, esse termo ele foi usado até, segundo consta aí, diz a lenda, né, que foi usado um pouco casualmente pelo biólogo norte-americano Paul Krugman, que é um prêmio Nobel em Química, e depois popularizado nos anos 2000 pelo cientista atmosférico, que estuda a atmosfera, né, chamado Paul Krugman, prêmio Nobel de Química. Então, a maior parte dos cientistas que estudam esse termo, né, que estudam essas questões, ligam o início do antropoceno com a invenção e o desenvolvimento da máquina a vapor, porque a gente lembra dos nossos livros de história, né? Máquina a vapor, que foi descoberta ou inventada, né, por Newcomen no Watt, em 1784. E também marca o início da Revolução Industrial,
e o fortalecimento do sistema capitalista. Então, são esses os grandes marcos dessa alteração da Terra, né, do planeta Terra, em função das atividades humanas. Essa parte, a Revolução Industrial, é escolhida por alguns historiadores como o início do Antropoceno, mas há controvérsias. Então, assim, para apaziguar tudo, ficou o Antropoceno I, que é a Revolução Industrial, e eu vou falar desse Antropoceno II agora, que é a partir da Segunda Guerra Mundial. Porque, a partir daí, se observa uma elevação crescente do consumo de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, eu não sei assim, exatamente quem é que está me ouvindo aqui, então, são gasolina, todos os derivados do petróleo, né, carvão também, que estava lá no início da Revolução Industrial, e isso causa problemas seríssimos em termos de emissão de gases de efeito estufa. Também vou falar um pouquinho nisso depois. Então, a Revolução Industrial ela abriu caminho para essa mudança significativa no modo de vida da população ocidental, né? É bom que a gente localize isso, não fale população em geral, sabemos que não é assim. E hoje se manifesta por um consumismo desenfreado, principalmente das elites, que esse consumismo que é voltado não mais para a satisfação de necessidade, mas de desejos, muitas vezes, né? Isso vai levando uma diminuição gradativa dos recursos naturais, produção de lixo, emissão de gás em efeito estufa, e nos trouxe ao que se chama hoje de emergência climática, que é um dos piores problemas ambientais, sem querer desmerecer os outros, porque você tem também a perda da biodiversidade, a acidificação dos oceanos, tem uma série de outros problemas. Mas, assim, o que se tornou completamente indispensável de se tratar é o tema da emissão de gases de efeito estufa, do aquecimento global, né? Esses gases de efeito estufa são 5 gases, o principal deles é o dióxido de carbono, o famoso CO2, né? Fórmula de química que a gente aprende, né? Então, esse gás ele vai se acumulando na atmosfera, ele não vai para lugar nenhum, ele vai se acumulando. Tem outros também, tem o metano, são 5. Eles vão se acumulando. Quando chega o raio de sol, que vem lá, que obviamente vem do Sol, e ele sempre entra na atmosfera terrestre e depois ele é rebatido para fora. Com esses gases se acumulando, na hora que ele rebate para fora, ele não vai para fora. Ele permanece assim, é que nem um carro, quando você deixa o carro fechado o tempo todo, no sol ele vai esquentando, esquentando, e aquilo fica ali dentro, aquele calor fica concentrado, você quando entra no carro, mal consegue segurar o volante de tão quente que fica. Então, é mais ou menos, mal comparando, é mais ou menos isso que acontece. Aí eu vou já para o slide 4, que tem a periodização do antropoceno, só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, oficialmente, nós ainda estamos no Holoceno. Essa ideia de antropoceno, ela é uma ideia conceitual, ela está para ser, inclusive, votada nos especialistas desse tipo de assuntos, né, da geografia, chama-se estratigrafistas, que estudam os estratos da Terra, né? Então, eles ainda estão estudando e vão dizer se, em termos geológicos, se sim ou não estamos no antropoceno. Mas isso já não importa mais, porque o termo já explodiu por aí, já está sendo usado, então, mesmo que eles digam, não, estamos no Holoceno, o antropoceno nas ciências sociais ele já chegou. E assim, eu também gosto de dizer, só para provocar um pouquinho, que nós oficialmente nós vivemos no Eofanezoico, da Era Cenozoica, no período quaternário, na época do Holoceno. Vocês guardaram isso que eu falei? Depois vai cair na prova. Fiz uma brincadeira aqui, uma provocação pequena, mas enfim. O que a gente pode dizer que o antropoceno é um termo muito usado e denota esse intervalo de tempo. Vocês estão vendo ali, né, os milhões de anos, né? E esse impacto do ser humano, né, no planeta Terra, ele se intensificou significativamente e nos levou para fora daquela também, chamar de zona de conforto da época do Holoceno, que os cientistas, não sou eu que estou dizendo, eles dizem que para os seres humanos foi uma época muito tranquila em termos de clima, né? Não teve, apesar de ter tido glaciação,
né, isso não chegou assim, a eliminar, como aconteceu com os dinossauros, né, de eliminar todo um mundo e vem outro depois. Né? Então, não chegou a isso tudo. Aí, no slide 5, que eu já peço para mudar, tem essas curvinhas todas que eu falei do Antropoceno 2. Né? Então, vocês vão notar, não sei se está dando para enxergar, mas essas curvinhas exponenciais, elas acontecem, assim, elas começam a ficar mais verticais a partir de 1950. E aí você tem vários fatores, né, que começam a extrapolar a população do planeta, o PIB, o número de veículos automotores, o desmatamento das florestas tropicais, a extinção de espécies, concentração de CO2 e outras coisas. Começam assim, a crescer muito violentamente. E isso vai causando, né, mudanças que a gente está vivenciando hoje. Então, se a coisa começou de uma forma gradativa, naquilo que se chamou de primeiro antropoceno, que foi logo depois da Revolução Industrial, quando chega no pós-guerra, aí a coisa explode e fica, enfim, nos levou à situação que estamos hoje. Né? Aí, no slide seguinte, que é o 6, isso aí, na verdade, assim, eu confesso que eu gostei muito, foi um colega meu que apresentou algo parecido, e eu desenhei também esse slide, não sei se vocês estão reconhecendo, mas ele significa, esse PowerPoint é famoso. Só que aí eu troquei os personagens, né? Eu troquei as coisas todas, mas é aquele o velho PowerPoint que entrou para a história. Então, aí tem as manifestações do antropoceno, né? Tudo que está ligado aí, desastre natural, acidificação dos oceanos, derretimento dos polos e geleiras, elevação do nível do mar, essas coisas todas, né, que estão levando, as pessoas não gostam muito de ouvir, mas a um colapso dos ecossistemas naturais, né? Diminuição de produção de água doce, que a água é produzida, é bom que se diga, a água cai do céu, né? Mas só que, assim, de repente, começa a cair menos, porque a gente está aí vivendo uma situação principalmente relacionada às florestas tropicais, né, como a Amazônia, e começa a chover menos. As secas começam a aumentar, mas eu não vou falar muito nessa parte, não. Eu acho que já deu para entender que a situação não está muito confortável para nós. Então, vamos para o slide 7, que fala... mas tem uma outra pergunta. Eu falei que ia ter muitas perguntas, né? Então, a questão é, quem é o antropos do antropoceno? Isso tem sido muito questionado. Esse antropos, porque assim, nas ciências sociais, quando você fala que o ser humano é responsável por isso, por aquilo, isso já não satisfaz, a gente tem que qualificar, né? Aí eu coloquei ali, esse homo sapiens ou homo econômicos? Ou homo qualquer outra coisa que a gente pode inventar também. Então, a gente começa a diferenciar. Quem está provocando essas alterações todas não são todos os seres humanos, são alguns seres humanos. Né? Então, vamos começar aí. A gente já está, de alguma forma, deixando um pouco de lado a questão das ciências naturais, que é a nossa zona de desconforto, e vindo aqui, chegando perto de questões mais familiares a nós, né? Mas é isso. Quem seria responsável, né, por essa transgressão de fronteiras biogeofísicas, se não o ser humano europeu e um sistema de valores engendrado por ele, por esse ser humano europeu? Né? Não foram os Homo sapiens da África, provavelmente não tem tanta responsabilidade assim. Os ameríndios também não. Então, a gente começa a ter a carteira de identidade desses seres que provocaram essa catástrofe toda. Tem impressão digital ou a pegada ecológica, né, como se fala nessa outra área, dessas mudanças todas. Né? Então, se a gente for ver os dados, a gente vê que os países capitalistas mais avançados, eles compreendem, deixa eu ver aqui, 16,6% da população mundial. Mas eles foram responsáveis por 77,1% da emissão de CO2, que é um parâmetro muito importante para falar dessas coisas todas. Então, você tem também que no início do século XXI,
os 41% dos países mais pobres da humanidade geravam 7% só das emissões, enquanto que os 7% mais ricos produziam mais de 50%. Então, isso vai dando para nós aí uma noção de que dessa pegada ecológica que está provocando tantas alterações aí planetárias, né? Aí você tem, lá embaixo tem as propostas alternativas, né, que eu estou mencionando, e, na verdade, tem muito mais propostas do que não cabia no slide aí, mas você tem pesquisadores ecomarxistas, ecossocialistas, tem as ecofeministas, que têm um trabalho muito bonito também, tratando da questão do antropoceno, né, discutindo isso, a responsabilidade pela situação atual, né, de quem é o responsável pela situação que o planeta está vivenciando hoje em dia. E aí se multiplicam alternativas, capitaloceno, que eu falei aí, tecnoceno, ocidentaloceno, já tem mais groceno, Latour fala em novo regime climático, as ecofeministas, né, como tem a Donna Haraway, inventou um nome que eu não sei nem pronunciar, eu acho que é turboceno, o turbo também tem a ver com alguma palavra grega, enfim, que denomina alguma coisa feminina, agora me faltou, não anotei o nome, mas é alguma coisa também do feminino, né? Tem carboceno, plantationceno, as pessoas da área social começaram a reagir, né, com essa ideia de Homo sapiens, né? E eu acho que tem uma certa razão, que em vez de passar por cima dessas desigualdades e injustiças sociais e a ideia de responsabilizar só o Homo sapiens, né, seja lá quem for, a gente não tem controle por aí, mas essa multiplicidade de sociedades e de interferências, e, enfim, abordagens muitas vezes até antagônicas, né? Mas, seja lá como for, né, eu acho que é importante que a narrativa baseada em fatos científicos, né, que o antropoceno é baseado em fatos científicos, seja interpretada pelas disciplinas sócio-históricas, econômicas, etc., e que a gente seja capaz de desenvolver estratégias, né, para enfrentar esses desafios, né, essas mudanças sociopolíticas, culturais, tudo que precisa, né? Mas eu, particularmente, apesar de todas essas propostas alternativas, eu prefiro ficar com antropoceno, com a palavra antropoceno. Inclusive, assim, eu até organizei um livro junto com um colega meu, pesquisador francês, que saiu pela Routledge em 2017, e que fala, a gente chamou de antropoceno também o livro, porque antropocene, né, que saiu em inglês, porque a gente quer provocar essa zona de conforto, de desconforto, no sentido assim de que foi inventado, né, a partir do cartesianismo, essa ideia de que o conhecimento ele é todo compartimentado. Então fica, como se diz aí na gíria, cada um no seu quadrado. E a gente está vendo que as situações que se apresentam para nós, elas não são passíveis de serem resolvidas só com um olhar para dentro da nossa área. Então, a gente precisa olhar, isso que a Marta falou do PROCAD, né, nos desafia também a olhar de uma outra maneira. Eu estou trabalhando já há algum tempo com a questão ambiental, mas mesmo assim, os desafios não param de crescer. Se eu for ficar só olhando para aquilo que eu aprendi e estender aquilo, não vou dar conta dos problemas que eu encontro, né? Então, aí no slide 8, que a gente pode já agora dar, tem mais uma pergunta, né? Por que falar do antropoceno? Aí, se vocês olharem ali, os dados que eu trago, eu sempre dou uma refrescada nesses dados aí. Eu acho que a resposta para isso é porque está todo mundo falando. A gente também tem que saber o que é isso. Mesmo quem não sabe ainda, tem que começar a se familiarizar com o termo, né? Porque vocês veem, no Google, se você entrar com o termo em inglês, porque eu não sei chinês, até podia ver a tradução, mas só peguei em inglês, não peguei em português, espanhol, francês, nada. Só em inglês eu recuperei 5.810.000 resultados. No Google geral. No Academic, são 150.000 resultados. Os livros, também no Google, 304 livros. Fora isso,
Esse termo já está incorporado no dicionário Oxford desde 2014. Já temos 3 periódicos científicos com o nome antropocene. Um da Elsevier, chama-se, deixa eu ver aqui, Elementa Science and Anthropocene, da University of California Press. Tem o The Anthropocene Review, da SAGE também, todos de natureza transdisciplinar. Então, quem não tinha escutado falar de antropoceno já é uma boa dica aí para dar uma olhada no que está se falando. E fora questões acadêmicas e tudo mais, já tem ópera chamada Antropocene, já tem peça de teatro, já tem música, exposição, inclusive no Rio de Janeiro, tem outra, me falaram não é Berlim, não sei, na Alemanha, em algum lugar lá na Alemanha. Então, assim, a palavra já está por aí. Então, como eu tinha falado, mesmo que se prove que o antropoceno, né, como é que eles chamam? Os estratigrafistas, provem que não estamos no antropoceno, estamos no holoceno, que não tem nenhum parâmetro biogeofísico que mostre que mudamos de era, embora já tenham várias suspeitas, inclusive assim, de rochas que já estão impregnadas com plástico. Elas já fizeram lá sei lá como chamaria isso, né, mas uma fusão que já é uma nova rocha, que tem plástico junto. No ar também, depois da explosão da bomba atômica, as primeiras, nem foram Hiroshima e Nagasaki, lá no deserto, nos Estados Unidos, elas já provocaram também o aparecimento de novas substâncias. Né? Então, a gente está aí nessa situação de mudanças muito rápidas e muito avassaladoras, né? Em vários sentidos. Aí, passando para o slide seguinte, aí tem mais uma pergunta, né? E esse slide aí é importante vocês guardarem ele na cabeça, porque eu vou voltar a ele algumas vezes. Que é uma pergunta: diante desse quadro, por que a questão climática não avança conforme a urgência necessária? A gente viu aí antropoceno, emissão de gás de efeito de estufa, aquelas curvinhas todas, tudo saindo de controle. Por que nada é feito? Os alarmes soaram na década de 1950, já tem documentos documentos que eram sigilosos dos americanos e que foram abertos, né? E do Lyndon Johnson já recebendo informação de que os recursos naturais estavam em vias de finalização, né? O esgotamento, alguns deles. Então, aí a gente identificou obstáculos, né, para esse não avanço, para essa paralisação, né, da urgência, do que deveria ser urgentemente resolvido. Então, são esses aí, né, são 7, número cabalístico. Interesses corporativos poderosos, modelo de desenvolvimento centrado no crescimento, economização da natureza, economicização da natureza, salvacionismo tecnológico, negacionismo científico, batalha da desinformação, problemas na produção e no acesso à comunicação relativa à informação científica. Então, são esses 7 problemas aí identificados, e a gente vai falar de cada um deles, sendo que os 3 últimos, eu vou falar mais, os outros eu vou falar um pouco passando, porque não daria tempo mesmo de falar tudo, e eu acho que os 3 últimos vão estar mais na direção que a gente quer, né, de chegar lá na ciência da informação. Mas eu queria pedir para passar para o slide 7, depois eu vou voltar um pouquinho lá no outro, mas agora, o 7 não, desculpa, eu falei errado, agora vai para o slide 10 mesmo, que é esse daí, sobre esses interesses corporativos, tem a ver lá com a primeira questão, né? Porque o que a gente tem em cada um dos países, principalmente dos países mais ricos, mas não apenas, é um modelo de desenvolvimento centrado no crescimento. Eu não vou falar muito disso, mas assim, basta você ver os discursos de político, tanto progressistas como os conservadores, todos falam, todos prometem crescimento econômico, sem considerar que o planeta já está com seus limites sendo atingidos, que o crescimento não pode ser ilimitado, que o planeta é limitado,
em que os recursos naturais também são limitados, então não dá para você imaginar que pode continuar extraindo recursos sem parar ad infinitum, é impossível. E além do que, você tem junto com isso, que também a gente não vai poder falar muito nessa questão, né? É que se fala em crescimento econômico e meio que separado do crescimento para quê? É para combater miséria? É para combater desigualdade? E não, crescimento é uma coisa que é um valor em si mesmo, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que considerar. Nessa tabela, a gente tem aí, eu tirei da Fortune, na verdade, foi da Fortune, da Global, das 500 maiores empresas por receita, tá? Tem vários parâmetros aí que eu poderia considerar. E aí vocês vão ver que, dentre as maiores, estão as indústrias, na chamada indústria fóssil, né? Petróleo. Então, imagina o poderio de empresas como essas no cenário mundial, né? Imagina se elas vão fazer uma transição tranquila e de comum acordo com o restante da sociedade, deixando de lado toda a fortuna que elas ganham com exploração de petróleo e os carros também, né, com os automóveis movidos a combustível fóssil também, diesel, gasolina, etc. Embora alguns automóveis já esteja acontecendo uma transição para automóvel elétrico, com problemas também. Eu também não vou entrar aqui nessa questão de... Minha ideia aqui é só mostrar de que maneira esses interesses aí são preponderantes, né? E também você tem o outro ponto lá que eu falei, né, da economização da natureza. Não vou falar muito nisso também, que é uma longa história, mas isso tem a ver com a adoção de princípios neoliberais na questão ambiental. Significa assim, vamos deixar o mercado decidir, não precisamos de regulamentações sobre se podemos ou não extrair petróleo, do jeito que extraímos aquele gás, chama um negócio de gás fracking, que inclusive gerou muita polêmica lá nos Estados Unidos agora nas eleições, né, se iriam continuar extraindo, é um negócio super perigoso, polui água, enfim. Então, como é que eles acham, né, que deveria ser resolvido o problema? O mercado decide. E é isso que tem acontecido no Brasil também, né? A gente está vivenciando esse problema, também não vou poder entrar muito, embora a tentação seja enorme, mas os recursos naturais, eles acabam recebendo um preço. A floresta em pé tem um preço, o carbono emitido tem um preço, e aí eu posso compensar, por exemplo, se eu sou de um país rico, eu estou querendo emitir mais do que eu poderia emitir. Então, eu vou lá no país da África, pobre, que não emite quase nada, e compro aquele direito de emitir gás de efeito estufa que aquele país não está usando. Compro e aí eu posso emitir mais. Só que, assim, o efeito total disso é péssimo, porque aquele paísinho de onde foi comprado, estou dando um exemplo só, né? O direito de poluir, de emitir gases, ele não emitiria gases de jeito nenhum, porque ele não tem nem como. E quando alguém compra, um país rico compra, aquilo vai ser emitido. Aquele direito que não está sendo usado vai se transformar em emissão de gás de efeito estufa. Ou seja, isso é péssimo, uma solução que não resolve o nosso problema, né? A questão do salvacionismo tecnológico também é uma espécie de crença, né? O salvacionismo é uma crença de que as tecnologias têm uma capacidade redentora e elas vão nos salvar. Não importa o que a gente faça, a gente pode fazer o que a gente quiser e bem entender, que a tecnologia vai dar uma salvaguarda para nós de continuar vivendo nesse planeta já exaurido, né? Aí eu lembro, assim, na época que eu era aluno de mestrado, li um livro do Lewis Mumford, um livro de 1934, e ele já advertia sobre essa coisa da técnica, né, que as pessoas estão envelhecidas com ela, e ele diz assim de uma forma irônica, né, que para a tecnologia nada é impossível. O que hoje não é passível de ser resolvido, amanhã certamente será. Quer dizer, você pode fazer o que quiser, amanhã resolve. Hoje não temos a tecnologia, mas claro que ela vai vir. Eu tenho fé que a tecnologia vai deixar a gente a salvo, né, dos perigos. E tem também uma
uma outra pesquisadora chamada Joan Robson, ela dizia o seguinte, também justificando, né, a falta de ação em várias áreas, né? Ela não falava da questão ambiental, mas serve muito bem. Ela dizia que é muito mais fácil construir máquinas, né, tecnologias, do que mudar a sociedade. Mudar a sociedade é uma coisa muito mais complicada, porque significa também mudar hábitos, mudar pessoas que estão dirigindo os países, enfim, é muito mais complicado. E tem um livro interessante que fala sobre a tecnologia, chamado, em inglês, né, Technofix. Deixa eu ver aqui. Por que a tecnologia não vai nos salvar? Não vai, Why Technology Won't Save Us or the Environment. Esse é um livro de 2011, é muito interessante, falando exatamente nessa questão da tecnologia, né, no alcance limitado da tecnologia. Eu vou agora falar também. Tem um outro livro. Bom, isso eu vou deixar para depois, gente, senão eu vou acabar me confundindo aqui. Então, a gente tem negacionismo científico, voltando àquela minha tabela, né? Negacionismo científico, batalha de desinformação, problemas de acesso à informação, né? Acesso à informação científica. Tem essa tabela, que acho que é o número do slide 10, eu queria já passar para o 11, onde tem também alguns dados, esse daí, que fala também, são só números mostrando aí a riqueza, né, desses países todos. Vocês terem uma ideia, né? O PIB da Alemanha é maior do que o faturamento... Não, o faturamento dessas empresas é quase igual ao PIB da Alemanha, dessas empresas da indústria fóssil, né? Cerca de 3,76% do PIB mundial de 2016 foi 75 bilhões, até difícil a gente ler esse número, né? Tão absurdo que é, 75 bilhões, 278.049. Então, isso acho que está todo mundo convencido aí da dimensão, né, que é essa indústria e por que ela é um obstáculo de mudança, né? Aí eu vou para o slide 12, por favor. Então, esse é um tema muito problemático no dia de hoje. A gente tem negacionismo em relação à vacina, não vou falar nisso, vou falar mas no fundo, são estratégias muito parecidas que estão em jogo, né? E o negacionismo climático, ele é um fenômeno tipicamente norte-americano. Ele surgiu nos Estados Unidos, tem outras partes também, mas ele surgiu nos Estados Unidos, que é onde é o berço, né, da indústria fóssil. Petróleo, apesar de hoje em dia o Oriente Médio ser o maior produtor, não sei nem se é o maior produtor, mas é um dos mais importantes, mas os Estados Unidos foi onde começou isso tudo. Então, é um fenômeno norte-americano, basicamente, onde estão as maiores empresas, da chamada economia marrom, e assim também, indústria fóssil, indústria marrom, é tudo mais ou menos a mesma coisa. É lá que os lobbies empregam milhões de dólares para apoiar essa indústria fóssil. Tem lá nos Estados Unidos um think tank. Think tanks são essas... Aqui no Brasil eu não consegui traduzir isso muito bem. São organizações criadas com uma fachada assim, pseudocientífica, né? Então, tem vários think tanks nos Estados Unidos, e um deles é o Heartland Institute, que ele é próximo daquele Tea Party, que é ultraconservador, dentro dos republicanos, é o mais conservador dos republicanos. Então, promove o negacionismo climático há muitos anos. E, recentemente, teve um vazamento de documentos, e aí ficou claro o modus operandi deles, que inclui pagamento de cientistas para escrever relatórios criticando o resultado das mais altas autoridades científicas. Então, coisas desse tipo levam assim, a uma crise de confiança e atinge, ao mesmo tempo, ciência e a política. E o que a gente enfrenta atualmente é um fenômeno que chamam aí de pós-verdade, há controvérsia com relação a isso, mas tem sido chamado pós-verdade, onde os fatos objetivos eles têm menos influência, menos interferência na opinião pública do que as crenças pessoais, né? E o mal-estar da civilização, que vivemos, que produz um terreno muito fértil
para movimentos anti-ciência, teorias da conspiração, polarizações, intolerância, enfim, é um pouco que a gente tem assistido também agora recentemente no Brasil. E isso de pós-verdade, que também eu uso com uma certa restrição, também não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas ela designa o uso oportunista de mentira, e também o ceticismo quanto a... Quer dizer, pregam, né, um ceticismo quanto aos benefícios do que a ciência oferece. Pós-verdade também enfim, acaba sendo confundido um pouco, ou melhor dizendo, está dentro da área da desinformação, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas é a contradição, são os falsos fatos, obscurecer a realidade, etc. Aí vamos para o slide 3, onde eu vou mostrar essas capinhas de relatórios do IPCC. O IPCC, depois eu vou falar, não vou falar agora dele não, mas é uma alta autoridade na área de mudanças climáticas ligada à ONU. Então, o IPCC, que é o responsável no mundo por mostrar assim, como estamos em relação à questão climática, é a autoridade que faz isso. Então, o alarme do IPCC já soou há algum tempo. Então, você tem aí, em 1990, o relatório deles, são relatórios assim, cíclicos, não são publicados todos os anos. Eles têm também a frequência não é exatamente 3 em 3 anos, mas eles tentam mais ou menos isso. São relatórios com várias, vamos dizer assim, vários graus de aprofundamento. Né? O último grau é um relatório que é feito para os policy makers, né? Para os tomadores de decisão, e esse é o mais fácil também não é a palavra, é o que dá para ler. Mas, enfim, em 1990, eles estavam dizendo que havia uma visão ampla da ciência das mudanças climáticas e estavam discutindo sobre incertezas e evidências do aquecimento global. Em 90 estavam discutindo ainda isso. Em 95, a influência humana era discernível no clima global, discernível, tá? Em 2001, a maior parte do aquecimento nos últimos 50 anos foi atribuído a atividades humanas. Em 2007, o aquecimento do sistema climático é inequívoco. Ou seja, muita gente dizia, não tem aquecimento global. Aí, em 2007, esse relatório mostrou, provou, documentou que sim, estava havendo um aquecimento. Em 2013, os relatórios mostraram que o aquecimento era provocado pela atividade humana. Então, assim, muita gente que era cético até aceita que existe um aquecimento, não consegue se furtar as evidências, mas defende que o homem não é responsável, que o próprio ciclo natural é que provoca isso. Então, isso em 2013, os dados já estavam lá, né? Então, como eu falei, o IPCC ele é uma rede de milhares de cientistas renomados do mundo inteiro, ou de várias partes do mundo. Não é um laboratório, são vários laboratórios, e eles têm essa característica, trabalham em rede, justamente porque são coisas muito controversas, são vamos dizer assim, sujeitas a muitos questionamentos. Né? Então, a forma de trabalho é demorada, mas é uma forma de garantir que aquela informação é a informação mais precisa que se tem. E muitos cientistas acham até que o IPCC é muito conservador nas suas pesquisas, e provavelmente é porque ele é a média do que os pesquisadores, né, estão fazendo. Não sei se a palavra média é bom termo, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. No slide 4, vocês viram ali, eu mostrei as publicações que o IPCC obrigatoriamente apresenta ciclicamente. Né? Aí você tem esse gráfico meio estranho, meio suspeito. Então, isso aí mostra para nós como é que os climatocéticos funcionam. Né? Então, você tem aí uma linhazinha apontilhada vertical, tem lá IPCC AR5 WGI. Esse é o relatório que o IPCC divulga, né, como eu falei, de tempos em tempos. Então, assim, ele programou para lançar o relatório
Tá lá em cima tem as datas, né? Então, 27 de setembro de 2013, estava sendo aguardado o lançamento de um relatório do IPCC. E todo mundo já estava sabendo que as notícias eram problemáticas para os climatocéticos. Então, o que eles fizeram? Como é que eles funcionam? Essas caixinhas são os vários jornais, mundo afora. Aí você tem Wall Street Journal, Sunday Times, Washington Post, por aí vai, jornais tradicionais, publicando matérias que negam o aquecimento global, que negam a interferência humana. Ou seja, eles já vão fazendo a cabeça, usando uma expressão mais popular, das pessoas para elas já estarem preparadas para quando sair o relatório no dia 27, já estarem com argumentos para não acreditar naquilo. Então, essa é uma tática aí que é usada por esses, basicamente pelos think tanks, que, vamos dizer assim, muitas vezes eles plantam as notícias nesses tabloides para conseguir atingir, né, um grande público, e gerar controvérsia. Quer dizer, não são exatamente artigos científicos do mesmo porte, que até não era possível, do mesmo porte que o IPCC faz. E o objetivo não é ganhar a discussão, mas retardar o máximo possível, manter, o Latour fala nisso, né, de manter a controvérsia. Então, manter a controvérsia o maior tempo possível. Aí eu vou agora para o... Eu vou até voltar depois para alguns autores. Não, deixa eu falar, desculpa, gente. Tomar decisões online, às vezes, é meio complicado. Eu lembrei de falar são dois autores, de um livro que é muito interessante, de Orestes e Conway, que dizem que nada indica, deixa eu pegar para ler aqui, nada indica que o discurso científico possa se impor ante essas poderosas forças formadas por pessoas que estão interessadas na realidade dos fatos, não estão interessados na realidade dos fatos, mas sim na sua negação por motivos extracientíficos. Eu vou voltar depois ao Orestes e Conway, que são dois autores importantes aqui para nós. Então, no slide 15, a gente vai falar das táticas do negacionismo científico. Então, a fonte, né, dessa tabela são dois cientistas, desse gráfico, são dois cientistas britânicos, Constantine Boussalis e Travis Cowan, que reuniram numa base de dados, eles reuniram, na verdade, a maior base de dados até hoje de artigos na área dos conservadores, né, das pessoas mais conservadoras, desses think tanks, uma coleção de mais de 16 mil páginas de web, com relatórios, comunicados à mídia, entrevista, discurso, tudo, de 1998 a 2013. E aí, ele mostra assim, como o foco desses think tanks evoluiu com o tempo. Os autores dividiram os tópicos em duas categorias. Tá aí, né? Ciência da mudança climática e políticas climáticas. Então, assim, o senso comum é que, diante das evidências, né, o surgimento de evidências do aquecimento global causado pelos seres humanos, que se acumula, enfim, que o consenso se fortaleceu, era de se imaginar que eles começassem a atuar menos na questão da ciência e atuassem mais na questão da política, já que a política deveria estar agindo, né, para combater essas mudanças. Mas não. Eles continuaram com esse trabalho de negar a ciência, enfim, de contratar pseudocientista para combater, para fomentar o negacionismo climático, né? Enfim, isso só para dizer que o consenso de que o aquecimento global está em curso, que é causado pelos seres humanos, ele foi obtido em 1990. Tem dados aí também mostrando esses estudos, né, que comprovam isso. Aí o slide 16 fala dessa batalha da desinformação na ciência. Aí tá, eu achei que eu não ia falar disso, mas está aí o livro da Naomi Oreskes e do Eric Conway, que chama Os Mercadores da Dúvida.
E é interessante a gente considerar, assim, a gente, na nossa área, a gente fala muito da sociedade da informação, né? Mas a gente está vendo a desinformação imperando nos dias de hoje, né? A desinformação se tornou um instrumento com potencial que permite, como os autores falam aí, jogar dúvidas sobre tudo, alimentar controvérsias. E nesse jogo midiático, os dados científicos que são validados pelos pares, a gente sabe disso, representando anos e anos de trabalho, muitas vezes, no caso deles, né, observações, laboratórios científicos caros e tudo mais, essas informações elas são tratadas como opiniões, no mesmo status, né, do que opiniões, né, sem falar desinformação para proteger interesse financeiro. E o mais incrível é que essa desinformação, pelo menos nos Estados Unidos, onde eles mediram, né, como é que isso se apresenta, eles chegaram à conclusão, chegaram aos dados, né, de que 50% dos cidadãos norte-americanos eles não acreditam que os seres humanos são responsáveis pelo aquecimento global. É muita coisa, né? Então, assim, o trabalho deles está muito bem feito. E na capa do livro, vocês veem que esses dois são historiadores da ciência, né? Eles publicaram esse livro em 2010, Mercadores da Dúvida. 2 pontos, como um grupo de cientistas obscureceu a verdade sobre questões que envolvem desde a fumaça do tabaco até o aquecimento global. Então, eles discutem, né, essas dúvidas todas que estão acontecendo. Também é um livro muito interessante de ler. Vou passar para o slide 17, que tem também as táticas de desinformação. Não vou poder falar muito de cada uma delas, porque também a gente não ia ter tempo. O nosso tempo já está até quase acabando, eu não sei o que eu vou fazer para poder chegar até onde eu quero. Então, você tem táticas de desinformação, que são criação desses blogs, que eu já falei, para informação pseudocientífica, financiamento desses think tanks para manter a controvérsia científica, os lobbies junto ao governo, matéria paga, enfim, tudo isso que vocês estão vendo aí. E o greenwashing, que, para quem não conhece, é uma prática muito comum das empresas, em particular, que tentam vender a imagem de que elas são muito conscientes e que elas praticam sustentabilidade ambiental, mas é só uma pintura de fachada, né? Na verdade, elas continuam com as mesmas práticas de sempre e só que, enfim, escondem essas práticas através de um verniz. Eu vou ter que pular algumas partes, porque, por alguma razão, o tempo passou muito rápido e daqui a pouco a Marta vai querer me cortar. Então, deixa eu ver só um instantinho para ver o que eu vou... Tudo bem, Liz, vai tranquila aí. Então, tá bom. Então, você falou que eu vou tranquila. Então, eu estou no slide. Qual é esse slide? 17, né? Então, táticas de desinformação. Vamos para o 18 agora, eu vou falar um pouco rapidamente dessa batalha, né, da desinformação, que, na verdade, a gente tem vários tipos de problemas, danos à biodiversidade. Essa parte até que eu vou pular, porque é um exemplo de como, na área de agrotóxicos, como acontece essa propaganda aí, né, essas desinformações. Então, deixa eu ver para qual slide eu vou. Eu vou para o 20, só para que é o fechamento desse exemplo na área de agrotóxicos. Foi um exercício que eu fiz, que eu estou querendo aqui me exibir um pouco, que eu estou trabalhando, tentando, né, fazer o regime de informação para a área de agrotóxicos. Então, só para vocês verem que é possível, ainda tem muita coisa, né, para ser feita. Eu botei nesse quadrinho aí para, enfim, para começar a organizar um pouco como as coisas se passam, né? Mas aí você já vê um pouquinho a ciência da informação se adentrando a temática, né? E como é importante, como a ciência da informação oferece para nós aí instrumentos que outras ciências não têm isso tão bem já azeitado, né? Então, vamos para o slide 21, na sequência aí. Tem os problemas de acesso na comunicação, isso é importante a gente falar, né? Que
também já chegando bem perto aí da ciência da informação, também entra aqui a comunicação, não só a ciência da informação, mas para falar de um problema que é na produção da informação e depois também nos usuários da informação. Então, uso e produção de informação que tem uma série de problemas, né? Então, você tem, primeira coisa, um déficit comunicacional enorme, né? Então, você tem que, na área ambiental, eu acho que já é notória, né, a comunicação da informação inadequada. E aí você precisa, como eu botei no slide, dinamizar o circuito de informação entre ciência e sociedade, estabelecer esse canal, né, de uma forma mais forte. E aí eu lembro que existe um objetivo do desenvolvimento sustentável, que são aqueles 17, né? Tem vários, mas o 12 que eu vou citar agora, depois eu vou falar até de outro também. O 12 é voltado para assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. E tem várias metas, né, dentro de cada um dos 17 objetivos. O 12 tem a meta 18 que fala garantir até 2030 que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável, estilos de vida em harmonia com a natureza. Então, para mostrar que isso já está lá, está pautado, né? A gente precisa, aqui no Brasil, colocar isso em prática. A gente sabe que isso, apesar de ser muito fraco em termos de sanção, no sentido de que eu não sou obrigada a fazer isso, mas, enfim, já está lá pautado e alguns países estão dando muito mais importância do que aqui o Brasil para isso, né? No slide 22, a gente está falando ainda também desse problema, né? Que a ciência não oferece dados tranquilizadores sobre a perspectiva da vida futura no planeta. Aí estou falando mais do acesso à informação do lado do usuário, né? O que acontece também do lado do usuário? Então, você tem o usuário recebe notícias muito desagradáveis, chama Verdade Inconveniente, que eu peguei isso do Al Gore, ele tem um filme chamado A Verdade Inconveniente, que ninguém quer saber dela. Você tem um sistema midiático de informação que a gente viu que é pouco provável que os portadores de má notícia sejam bem acolhidos. Em geral, só é bem acolhido quem tem notícia boa. Se você traz notícia ruim, aquela história, você mata o mensageiro quando a notícia não é boa. Então, aqui você desqualifica o mensageiro. É muito comum em várias áreas você desqualificar o mensageiro. Depois, o cidadão se sente também descontextualizado, com informação que não é muito fácil de entender. Eu não tive tempo de falar, né, mas assim, também o IPCC já se deu conta da importância de ter um relatório, não só para os cientistas, mas para o cidadão. Então, em 2021, ano que vem, está prometido aí um relatório que explica tudo aquilo que tem lá para tanto os tomadores de decisão, mas também agora para os cidadãos, sem falar nos cientistas, que têm lá os dados deles cheios de números e fórmulas, o cidadão também vai receber eu estou louca para ver isso, para ver se eu consigo entender um pouco melhor, explicar também um pouquinho melhor as coisas como elas acontecem. Um outro problema é o imaginário colonizado nosso. Então, até o Bauman é que usa esse termo, né? A colonização do imaginário. Então, na nossa cabeça, a felicidade está associada ao consumo. E a gente é bombardeado, propaganda e propaganda, desde que a gente nasce até morrer, de que felicidade é você viajar para não sei aonde, é você ter um equipamento de som, não sei das quantas, você ter um celular, não sei como. Então, a felicidade ligada a consumo. E isso vai levando ao empobrecimento do meio ambiente. A gente vai acumulando coisas que antes estavam lá na natureza e que agora se transformam em produto que depois você descarta, joga na natureza de uma forma que ela jamais vai conseguir se apropriar de novo daquilo, ou pelo menos vai demorar muito tempo. No slide 23, acho que na sequência aí, então, eu mostrei também propostas, né, que a gente deveria considerar, já que nós estamos vivendo aí um período que está nos desafiando, né? E aí a pergunta é essa também, quem é que vai bancar essas mudanças? Quem é que vai diminuir esses impactos?
E a gente pega os relatórios para ler e tem lá, precisamos fazer isso, temos que, é necessário, e por aí vai. Sempre essas palavras impositivas, né? Esse tom de verbo que esconde o sujeito. Então, para mim, eu noto que falta um sujeito nessas propostas. Quem é que vai fazer a transição energética? Quem é que vai adotar novas políticas, promover crescimento, decrescimento e não crescimento, descarbonizar a economia? Quem é que vai fazer isso? E aí eu vou para o slide seguinte, que tem lá o Estado.com, que eu chamo assim, porque não dá para você imaginar que o Estado, que é uma corporação, na verdade, né, hoje assumiu essa forma, né, atua como uma corporação, onde os acionistas são os financiadores de campanha, que acabam que recebem dividendos políticos, e o Estado acaba governando para ampliar seu capital político e garantir reeleição ou se manter no páreo, né? Então, o mercado se infiltrou no Estado. É essa situação que a gente tem. Aí, o slide seguinte, a gente vai ver os alertas da ciência, é isso? Eu não estou vendo direito aqui o slide. Pois é, os alertas da ciência, a gente já viu os problemas também, né, dessa batalha que existe de negacionismo, desinformação, incomunicabilidade da ciência. Então, dificilmente a ciência vai ser ouvida, porque tem todas essas dificuldades. Aí, vamos para o slide seguinte, que a gente tem as lutas sociais. Até fiz a brincadeira aí. Temos uma causa sem rebelde. Sem querer desmerecer os movimentos sociais, que são muitos, na verdade. Você tem movimentos já, sei lá, mais de 40 anos que estão atuando com várias causas aí, mas é muito pouco ainda. A verdade é que não se conseguiu ainda uma mobilização suficiente para nos tirar dessa situação, né? Lá embaixo eu até coloco assim nesse slide: a ciência alerta, o mercado renega, o Estado se omite, a sociedade não ouve, não vê e não grita. Então, quem é que vai nos tirar dessa cilada do antropoceno? Essa pergunta não tem resposta ainda. Eu acho que a gente tem que levar ela para casa, pensar. E aí, no slide seguinte, eu vou voltar à questão, aquela pergunta, aquela mancha lá do início da apresentação, né? Por que a ciência, assim, por que a CI precisa incorporar a sustentabilidade ambiental nos seus estudos e pesquisas, né? Eu acho que muita gente agora já vai ter alguma ideia formada sobre isso, né? Mas eu só queria passar assim uns dados muito rápidos, né? Que estudos que foram feitos, que o número total de artigos na área de desenvolvimento sustentável passou de 3 mil no ano de 2007 para, deixa eu ver aqui, 12 mil em 2014. Eu adoraria que alguém, quem sabe, se voluntariasse, quisesse, se apropriasse disso e atualizasse esses dados, né? Porque isso aí não fui eu que fiz, foi o Bulgarim e os colegas, né? Foram 5 ou 6. Mas, enfim, acho que é importante a gente saber qual é o estado da arte nessa área, né? Vou passar agora lá para o slide seguinte, para o 28, que tem a capa do Relatório Mundial sobre Ciências Sociais, Mudanças Ambientais Globais da Unesco. Esse relatório foi um dos relatórios assim, divisor de águas, que ele chamou os cientistas sociais, das ciências sociais e humanas, para trabalhar. Falou, olha, tem aí uma responsabilidade social de vocês que não são das áreas, vamos chamar, duras, e tem também que fazer algum trabalho. Então, o relatório é todo sobre isso. Eu também não vou ter tempo de falar de todos os aportes, né, do relatório, mas eles falam que contribuições as ciências sociais podem e devem aportar ao processo de reflexão e de elaboração de propostas exigidas por esse desafio. O que fazer para que eles contribuam para pensar em respostas e ações exigidas pelo antropoceno? Como criar uma colaboração estreita entre os especialistas e por aí vai. Então, são vários temas aí falando, né, dando ideias, e, enfim, tem os pilares que eles elaboraram, também está no slide, acho que está no 30. No slide, acho que está no slide seguinte, tem aí, não, então é depois ainda, são os pilares, esse.
são os pilares, então eles recomendam. Isso aí também é uma coisa que eu estou só chamando a atenção, mas cada um que quiser, vale a pena depois dar uma folhada, ver, né, quem se interessar em contribuir. Não é voltado para a ciência da informação, mas tem muita coisa que é para nós, cabe a nós pesquisar. Então, no slide 31, tem só uma chamadinha rápida, né, para a falta de informação em coisas que são essenciais para a nossa vida, que a gente meio que vive de uma forma alienada em relação a esses problemas, né? Então, 53% dos países não informam sobre o nível de poluição do ar. 80% dos países não oferecem informação pública sobre o nível de poluição produzido pelas empresas. 54% dos países não informam sobre a qualidade da água que se bebe. No slide 32, aí tem uma boa notícia, e é realmente muito boa notícia, porque esse é uma iniciativa que a ideia começou a ser desenvolvida, ser proposta na Rio+20, e aí que é esse acordo regional sobre o acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e Caribe. Então, assim, isso nasceu na Rio+20 como uma ideia, depois na cidade de Escazú, na Costa Rica, e acabou se chamando Acordo de Escazú, né, Relatório de Escazú, que é o nome da cidade onde foi proposto, né, assim, tomou uma forma, depois ele foi assinado e tudo mais adiante. Em 2018, ele foi, não sei qual é o termo certo, mas foi oficializado, sancionado, precisava de vários países assinarem. O Brasil não assinou, né? Só para vocês saberem, mas tinha que ter um número X de 21 países tinham que assinar, e os 21 países assinaram. O Chile não assinou, o Brasil, por razões óbvias, não assinou também. Mas ele é um acordo assim, que ele também é uma marca registrada aqui da América Latina, é a primeira região do mundo que tem isso, e está sendo assim, muito bem visto, porque exatamente para tratar da questão da informação. Porque o que eles perceberam, o IPCC percebeu, que vai lançar agora o relatório para a cidadania, a ONU, com a iniciativa da CEPAL, percebeu também, que a gente não tem só uma crise climática, ambiental, a gente tem uma crise de informação em paralelo, e uma coisa está junto com a outra. Quer dizer, por um lado, informar não é fácil, dado esses poderes todos que estão em jogo, e, por outro lado, se não informar, vai ficar pior ainda. Então, como informar, como organizar essa informação, como tratar, como fazer chegar aos usuários finais, né? Então, isso tudo são os desafios que a gente tem. Aí, no slide 33, tem lá, como é que a ciência da informação está implicada nesse tema? Aí, bom, tem essa notícia que muita gente já sabe, né, da IFLA, que teve uma participação decisiva para colocar dentro daqueles, são 17 objetivos. A IFLA conseguiu colocar o 16, que é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentado, fornecer acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O 16, a meta 16, né, que está dentro desse objetivo, desculpa, a meta 10, que está dentro do objetivo 16, que é garantir o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais de acordo com a legislação nacional e os acordos internacionais. Aí, no 34, esses são, vou passar também mais rapidamente, o slide 34, que são, assim, dicas de como a CI pode contribuir no plano político-histórico. Então, instrumentalização teórica, metodológica, da desconstrução de narrativas, dessas propagandas que a gente viu, das desinformações, das pós-verdades, que são lançadas principalmente por interesses corporativos. Isso tudo tem a ver com o combate ao negacionismo científico. Se não combater o negacionismo científico, a gente não vai muito longe. Então, eu acho que a gente vai ter que pensar bastante nisso, como é que a gente vai fazer isso. Eu até dei a dica lá, abordagem do regime de desinformação, produção da ignorância, é outra coisa que eu também até já andei me interessando sobre isso. Competência crítica e informação também é outro ponto que tem tudo a ver
com o combate à desinformação, também merece ser, enfim, chamado para contribuir, né? Ainda depois o slide 35, no ponto ainda de político histórico, agenciando interatividade informacional na rede entre atores em vários níveis, local, global, público-privado, dos indivíduos com coletivo, pessoas com máquinas, organização de informações governamentais e não governamentais sobre o meio ambiente, aí fazendo já referência ao relatório lá de Cazu, acordo de Cazu, organizando, classificando saberes tradicionais e científicos, também não vou poder falar muito, mas eu sempre chamo muita atenção da importância de, dado que nós chegamos à situação que a gente está hoje, por um tipo de ciência que foi construída em bases cartesianas, em bases de um conhecimento eurocêntrico, vamos dar voz a outros conhecimentos que foram subalternizados, que foram apagados, né, dos nossos ameríndios aqui e de outras localidades, mundo afora, né, que também têm conhecimentos, também geram saberes que poderiam nos ajudar na situação de agora, né, desse enfrentamento. Já que a gente não conseguiu pela via desse conhecimento, né, então vamos tentar outras possibilidades também. Aí, passando já para o slide seguinte, então, ainda sobre político histórico, né? Então, combatendo o epistemicídio, né? Dando visibilidade a conhecimentos gerados por outras populações, colaboração na geração de sistemas informacionais de alta tecnologia, monitoramento do uso de agrotóxicos, que é uma questão, para mim, em particular, muito importante. A gente tem sistemas de informação aí que não estão dando conta de tudo. Informação sobre aquilo que comemos, eu falei da alienação, né, do ato do consumo de alimentos, quando a gente come, sabe lá o que é que tem dentro daquele alimento. Então, trabalhar também nesse sentido. Aí o 37, agora, o slide 37, no plano socioambiental, identificando, organizando conhecimentos também de várias ordens, promovendo geração de conhecimento junto ao governo, em suas várias instâncias. Também falo de novo dos povos indígenas, que também são produtores de conhecimento que está, enfim, poderia estar mais bem organizado. Aí no 38, ainda também plano socioambiental. Aí eu estou me referindo às unidades de informação, né, que têm um duplo papel. Elas, por um lado, aí vamos imaginar uma biblioteca mesmo. Uma biblioteca é uma construção física. Então, ela tem água, ela tem esgoto, ela gera lixo. Então, ela poderia não só adotar já esses princípios, né, mas, ao mesmo tempo, no que ela está adotando, ela está fazendo também uma comunicação de como ela está fazendo, de que maneira, chamar pessoas para participarem disso, o público em geral, né? E também, obviamente, promover eventos, auxiliar no combate à desinformação através de eventos. Eu mesmo já participei de vários maravilhosos, no Rio de Janeiro, na UFRJ, em Curitiba também. Então, aí, voltando, mais um slide, que é o 39. De que forma a CI pode contribuir no plano metodológico e epistemológico? As ferramentas que a ciência da informação tem, elas são valiosíssimas, elas têm que estar também colocadas em jogo aí para esse enfrentamento, né? Então, nem vou falar de tudo, eu me lembrei de algumas, coloquei aqui, né? A validação do conhecimento, que é uma questão bastante importante aí, como validar conhecimento científico, né? E no slide 40, ainda um exemplo aí dos sistemas de cadeias alimentares. Aí falando basicamente de tecnologias, também não falaria de todas elas, mas são sistemas de informação, né? A gente vê, hoje em dia você tem cadeias globais de alimentos, né? A soja sai daqui, né? Muitas vezes até de desmatamento, vai parar lá em outros países olham, tem lá um sisteminha que permite dizer de onde vem e se essa soja é de desmatamento, eu simplesmente não vou adquirir. Ou se tem trabalho escravo, eu também não quero adquirir. Então, você tem aplicativos, você tem,
enfim, uma série de recursos aí ligados a isso, desde o consumo até a própria produção mesmo. Eu posso ter métricas para identificar como que aquele produto está sendo, como está sendo feita a lavoura daquele produto e depois fornecer as informações, enfim. No slide 41, são as reflexões. Aí já estou quase acabando. Então, são as reflexões sobre o antropoceno e sobre a manhã que queremos ter. Aí são só pensamentos que me ocorreram que poderiam talvez ser, são úteis a mim, então talvez pudessem ser úteis a vocês também, sobre os desafios. Eu gosto muito aí de pensar que a gente tem vários pensadores importantíssimos que estão junto com a gente também, pensando, propondo ideias, né? Mas uma coisa assim que eu vejo uma certa convergência desses autores, esses autores como o Edgar Morin, que tem quase 100 anos, né? E eles usam esse termo, desafio civilizacional, mudança civilizacional. Quer dizer, não é só mudar a economia, mudar a lógica do meio ambiente, não, é a civilização, são os nossos hábitos também, né? Os valores que a gente adota para as nossas próprias vidas, né? As guerras que a gente quer se merecer. Guerra no bom sentido, né? As lutas que a gente quer se envolver. E aí, já no slide 42 das conclusões, são várias conclusões, né? Uma delas é que a nossa civilização contemporânea, ela indexou as ações delas a um referencial de planeta ilimitado. Acho que esse é um dos problemas principais, né? Com a expansão de produção e consumo crescente. Então, como se não houvesse amanhã, como se não tivesse limite. Os alertas que a ciência dá e que ficam parados no ar, os circuitos de informação que são enterrados, a batalha dos cientistas contra os climatocéticos, enfim, você tem enfrentamentos aí de várias formas e o que a gente precisa é irrigar a sociedade com informação para fomentar essas discussões todas num bom nível científico, né? E ético também, obviamente. Participação em escolhas conscientes e pleno exercício da cidadania com democracia. E aí, a último slide, ou é o penúltimo, acho que é o último, que é o slide 43, que pergunta que caminho seguir. Essa é a pergunta de $1 milhão. Ninguém tem essa resposta, né? Que caminho seguir. Mas a gente pode ir balizando, né? Assim, pouco a pouco a gente vai fazendo os ajustes necessários para esse caminho. Tem várias possibilidades também, eu andei estudando aí, tem os alteromundistas, né? Que pensam em sair do capitalismo em direção a alguma outra coisa, mas, enfim, várias possibilidades, mas eu vou deixar só os pensamentos de grandes pensadores, não dá, né? De grandes autores, enfim, de grandes personalidades no nosso planeta, né? O Albert Einstein, que diz que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. Para mim isso é muito importante. Schumpeter, que eu estudei muito na época que eu estava mais ligada à questão da inovação, que é o nosso desenvolvimento provém de condições diferentes. Muitas esperanças e valores antigos são enterrados para sempre e surgem outros completamente novos. O novo não nasce do velho. O Edgar Morin, eu copiei do Twitter, porque eu sigo ele no Twitter, ele falou: devemos começar mudando a arquitetura lógica do nosso entendimento, isso é, a maneira como conhecemos e pensamos, depois repensar, integrando as contribuições essenciais da cosmologia e da evolução biológica, a situação humana no mundo, concebendo o humano como uma trindade, indivíduo, sociedade e espécie. Então, por aqui eu termino, meio que atabalhoadamente, desculpe, e bom caminho para nós todos. Obrigada, Liz, pela maravilhosa palestra que você nos brindou aqui. Nossa, é um assunto tão importante e eu também concordo com você, a ciência da informação pode contribuir muito, né? Você apresenta aí na sua fala tantas possibilidades, né, do campo contribuir, mas olha só, tem um monte de gente aqui querendo falar com você, né? Então, eu já vou começar aqui
falando que tem gente que amou, amou a sua fala, né? Comentou isso durante a sua fala. Tem uma fala aqui que dizendo, poxa, ótimo assunto, excelente palestra, apresentação, pena que o tempo é tão pequeno para um assunto tão amplo, que é fato, né? Mas, enfim. E aí, nós temos aqui um comentário, só um comentário do Anderson, que ele fala assim, levar a informação da ciência ao cidadão comum é um dos grandes desafios que a ciência da informação tem que enfrentar, né? E a Eliette Souza, ela comentou aqui, Liz, terei maior prazer em fazer a atualização desses dados. Então, depois vocês precisam trocar figurinha, Eliette Souza. Bom, e aí a Fernanda Bock quer fazer uma pergunta para você. Então, vou pedir para a Fernanda, por favor, abrir o microfone, a câmera. Fica à vontade, Fernanda. Obrigada, professora Marta. Obrigada também, professora Liz, pela palestra. Eu realmente eu fiquei encantada com a palestra, assim, tu apresentou de uma forma tão leve as informações e os teus questionamentos também me fizeram alguns questionamentos, fiz vários apontamentos aqui, mas ali quando tu falas, e eu acho que vem bem ao encontro do que o Anderson falou também ali, escreveu ali no chat, né? Mas quando tu falas assim, quem vai diminuir, né, o impacto, ou quem vai nos tirar do antropoceno, né? Eu fiquei me perguntando, tu não acha que a ciência, ela deveria sair de dentro das universidades e ela deveria tentar dialogar um pouco mais com a sociedade? Porque tu também fala que a gente deveria, por exemplo, repensar o conhecimento dos índios, né, repensar o conhecimento dessa sociedade que muitas vezes ela não tem direito de fala, né? E eu acho que tudo que tu apresentou hoje para mim me fez pensar muito sobre isso. E eu te pergunto assim, tu não achas que a universidade está falando para pesquisadores e para um governo desinteressado? Então, Fernanda, adorei a sua pergunta. Eu até vou te contar uma coisa que aconteceu, que quando eu comentei no livro que eu organizei com o professor Felipe, né, que é um pesquisador francês. Convidei várias pessoas para escrever capítulo, e um deles foi o Antônio Nobre, que vem assim, irmão do Carlos Nobre, que trabalha no INPE. Os dois trabalham no INPE, os dois são cientistas renomadíssimos. Quando nós convidamos o Antônio Nobre, ele perguntou assim, mas que tipo de livro vocês vão fazer? É para a comunidade científica ou é para o leigo? Eu falei, não, é mais, eu imagino assim, alunos, universidades, professores, pesquisadores. Aí ele falou, olha, eu agora não estou mais conseguindo trabalhar com isso, eu só estou trabalhando para pessoas comuns, para o cidadão comum, porque eles é que precisam de informação. Eu fiquei assim, por um lado, eu fiquei assim decepcionada, porque eu queria que ele participasse, mas eu super entendi isso mesmo. É verdade, a gente tem que arrumar um jeito de sair das nossas torres de marfim, como dizem que nós estamos lá. Eu nunca subi numa, mas dizem que a gente está lá. Descer e começar a trabalhar mais próximo do cidadão comum. Eu concordo plenamente com isso. É muito difícil, porque a gente não foi criado e não foi formado para isso. Mas eu acho que é um desafio. E eu acho que se tem um jeito da gente mudar essa situação, passa por isso. Passa por quem tem conhecimento comunicar a quem de direito, não se sabe bem como, mas começar a trabalhar a informação para que ela chegue aonde não tem chegado, né? Esse ouvido, né, que eu botei lá os 3 macaquinhos, não ouço, não vejo, não falo e não grito, né? Que era para estar gritando. E a gente até fala assim, mas ninguém está fazendo nada. Eu falo, olha, tem inclusive criança que começou a fazer. Aquela Greta Thunberg, quando ela começou o trabalho dela, ela era uma menina, ela não era nem agora é uma adolescente, mas ela era uma menina. Então, assim, até as crianças já estão entendendo o que está se passando. Por que os adultos não estão, né? Então, exato. Mas eu concordo muito com você. Eu acho que a sua pergunta foi uma oportunidade até de reforçar esse aspecto.
Exato, porque eu penso até que o negacionismo científico, na verdade, ele vai continuar existindo, né? E está cada vez mais evidente. Então, eu penso que talvez a gente, que enquanto acadêmicos, né, e pesquisadores, a gente que tem que realmente ir atrás da sociedade, que não é a minoria, na verdade, né? Essa sociedade que tem conhecimento, mas não tem voz, né? Então... Mas obrigada, professora, pela fala, foi um prazer ouvi-la. Obrigada, Fernanda, obrigada, Liz, pela resposta. Nós temos também o Fabrício, que quer fazer uma pergunta para você. Então, Fabrício, fica à vontade, pode abrir a câmera, o microfone. Oi, professora Liz, tudo bem? Tudo ótimo. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a senhora pela excelente palestra, e o que eu gostaria de perguntar é que é muito bacana que a gente sempre recebe um e-mail da professora Marta, que a gente consegue visualizar quem é o palestrante, a sua trajetória, a temática da palestra, e nisso eu observei que a senhora teve uma pluralidade na sua formação muito grande, passando pela economia, engenharia de produção, agora chegando na área da ciência da informação, que é algo que eu achei muito interessante, porque é algo que se comunica com um dos princípios da ciência da informação, que é essa interdisciplinaridade. E o fato dela ser uma ciência colaborativa, e agora que a senhora chegou também nessa parte da sustentabilidade, meio ambiente, então a senhora é uma referência, um exemplo de como que a ciência da informação é interdisciplinar, como ela pode se comunicar com todos os campos do conhecimento, até porque a informação está presente em todos eles. Então, a minha pergunta é, como que nós, se afastando da academia, nós, cientistas da informação, por exemplo, entrando em hospitais para trabalhar na área da saúde, ou trabalhando na iniciativa privada, em empresas, como que nós podemos demonstrar o valor da nossa área, provando a importância da sociedade que a gente vive hoje com inteligência artificial, com lei geral de proteção de dados, como que a gente pode demonstrar a nossa importância como profissional para a sociedade, para o leigo, para as empresas privadas, para tudo que está fora da ciência, da academia, provar o nosso valor, provar como que a ciência da informação é necessária, como que ela se comunica com tantos campos de conhecimento, o que a gente pode mudar para demonstrar o valor da nossa área. Então, Fabrício, essa pergunta é muito ampla, né? Teria mil maneiras de responder. Mas eu acho que a maneira mais simples de responder é usando os instrumentos que a ciência da informação fornece, pelo que a gente estuda, que a gente aprende, nos cursos que a gente faz. Eu não sei se qual é a sua situação dentro da academia, né? Mas eu acho que é isso, é mostrando o que nós fazemos, trazendo os resultados que a ciência da informação tem. Eu vejo desafios que outros não podem. Se o cientista da informação for capaz de se apropriar da situação que está e dos conhecimentos necessários e trazer, né, a sua contribuição, trazer algum resultado, eu acho que isso aí está contribuindo para a área. Eu acho que isso não é um convencimento, assim, só na narrativa, na discussão. Eu acho que isso de fato, trabalho. É trabalho mesmo, sabe? Descobrindo como você pode lidar com essas pessoas. Eu estou na área ambiental já tem uns 20 anos, né, trabalhando nisso. Eu nunca trabalhei com economia mesmo, também tem isso. E a minha formação, apesar de ter o título de engenheira de produção, lá na COP, no FRJ, era uma engenharia de produção muito diferente. Era uma área, assim, na verdade, o que eu estudei era política científica, não era engenharia exatamente, mas, enfim, o que eu vi na ciência da informação e que me atraiu foi essa possibilidade de ter um instrumental, um ferramental que outras áreas não têm, e que estão no âmbito da ciência da informação e que nos permite ter esse olhar especial, tá? Diferenciado. Agora, eu acho que cada um vai fazer o seu caminho, cada um vai descobrir como é que pode revelar, né, a sua importância. Eu vejo
colegas trabalhando agora na área da Covid, por exemplo, né? Estão vendo quantas perguntas são feitas para os setores, para as autoridades públicas relativas à Covid. Isso tudo mapeado, de onde é que vem, quem pergunta, que tipo de pergunta, tudo classificado. Isso é fantástico. E são 5 pessoas que estão trabalhando nisso. E isso tem sido, já saiu matéria nos jornais falando. É por aí. Eu acho que é um desafio mesmo, Fabrício. Muito obrigado. Ficou bem mais claro agora. Obrigada, Liz, por responder ao Fabrício. A gente tem o Fábio Oliveira, que fez um comentário aqui. Não sei, Fábio, você quer abrir a sua câmera, seu microfone? Ele diz assim: gostei muito da apresentação. Estou fazendo uma dissertação sobre as TIC e o apoio à educação ambiental às discentes. O sujeito são as instituições de ensino, né? E sistematizar a educação ambiental com o alcance e velocidade da informação das tecnologias de informação e comunicação. Eu só não entendi qual é a pergunta exatamente. É mais um comentário. Alô? Vocês estão me ouvindo? Para mim, a Marta congelou. Não sei se alguém está... Para mim também, professora. Sim, ela congelou. Ah, tá. Mas se o Fábio quiser perguntar, enquanto ela não está aí, a Marta não está aí a gente já vai pensando no assunto. Você está aí, Fábio? Oi, Liz, parece que algo aconteceu e em Marília congelaram, não sei. Tudo bom, Está Cris? muito estranho. Oi, Liz, tudo bem? Tudo ótimo. Fábio fala que está sem câmera. Você também está sem câmera? Alguém? Não. O Fábio falou que está sem câmera. Liz, vou- tem uma pergunta do Genilson Geraldo. Ele disse que não pode usar a câmera, né, que não está no local apropriado, mas eu posso mandar para o teu WhatsApp a pergunta dele. Tá, deixa eu ver se eu estou... Liz, quer que eu leia aqui a pergunta de Fábio de Oliveira? Quero. Pode ler. Ele vai ler. Ó, ele fala, Fábio Oliveira, gostei muito da apresentação. Estou fazendo uma dissertação sobre as TIC e o apoio à educação ambiental aos discentes. O sujeito são instituições de ensino. Sistematizar o ensino ambiental como o alcance e a velocidade da informação e das TIC. Obrigado. Eu acho que é mais um comentário que uma pergunta. Olha, eu não estou conseguindo entender muito bem. Não sei se está muito Aí baixo. me escutas melhor? Agora melhorou. Mas a Eliette me mandou aqui a pergunta. Deixa eu ver aqui. Pergunta. Hoje, não apenas no cenário brasileiro, mas em muitos outros países, tal como os que compõem a quinta região da ONU, CEPAL, possuem deficiências no compartilhamento de dados e informações sobre seus compromissos com os ODS, maquiando, ocultando ou não disponibilizando acesso aberto a essas informações. Com isso, prejudicando diretamente o conhecimento da real situação e do monitoramento da gestão ambiental dos países nas dimensões prioritárias do desenvolvimento sustentável, social, econômico, principalmente ambiental. Qual a sua percepção diante dessa situação? Também a pergunta é bem geral, né, sobre as informações. A gente aqui no Brasil, sobre a questão do monitoramento, a gente tem o INPE, que é uma sumidade em matéria de informação sobre desmatamento, sobre queimada. Assim, eles não param de se superar em matéria de informação, disponibilização de informação, um site que é muito bom também. Então, assim, a gente tem informação, mas também não tem. Por quê? Porque, por um lado, a gente consegue, né, a gente herdou, né, um legado muito importante de construção de informação, mas tem que ter
análise dessa informação, isso tem que ser mais publicado. E eu acho assim, não basta só a gente ter a informação, a gente tem que ter a credibilidade da informação. A gente está vendo aqui no Brasil, por exemplo, quando se fala que tem queimada, de repente aparece na televisão pessoas, não vou dizer quem, dizendo que não tem queimadas, não tem queimadas, não tem desmatamento. Então, é um negacionismo em cima dessa informação científica. Então, isso acaba comprometendo a informação que a gente tem. Então, assim, no fundo, não basta ter informação, é preciso que essa informação seja acreditada. Se for contestada, e ela sempre pode ser contestada, que ela seja contestada nos mesmos moldes em que ela foi criada, e não na base da opinião, do achismo. Isso é que tem, aqui no Brasil, né, mas não apenas, é que tem comprometido muito o nosso avanço. Mas eu acho que, mesmo assim, ainda temos falta de informação, sim. A gente está falando de floresta, clima, mas a questão ambiental é muito mais do que isso, né? Então, quais são os pontos, né, problemáticos que nós temos em vários outros aspectos, em vários outros biomas. A gente sempre fala de Amazônia, mas tem o Cerrado. Pantanal e Cerrado entraram agora, muito recentemente, nas preocupações até da mídia, né? Até então, era sempre a Amazônia. Claro que a Amazônia é super importante, né? A Amazônia tem floresta e faz clima, né? Então ela tem essa dupla função. Mas o fato é que a gente tem que preservar os outros biomas que nós temos também, né? Inclusive os marinhos, que também são muito menos ainda considerados do que os outros. Eu não sei se eu respondi ao Fábio, porque a pergunta, às vezes, quando ela é mais elaborada, assim, fica difícil a gente pegar todos os pontos, né? Mas se ele quiser recolocar, tudo bem. Gente, eu queria até pedir desculpa, deu uma queda de energia aqui em casa. Eu saí, voltei, mas perdi, inclusive, o que estava no chat postado. Agora eu vi que o Fábio colocou que ele falou que está sem equipamento de transmissão de voz, né? Mas ele está dizendo que sim, que ele pode, se ele pode mandar um e-mail, né? Enfim, para trocar informações com você, etc. Com certeza, vou gostar. Tá ótimo. Gente, eu perdi as perguntas, as pessoas que tinham colocado aqui no chat, então eu vou pedir que, se alguém quiser fazer fazer uma pergunta para a Liz, que recoloque aqui no chat a informação. E o Christian, por favor, abre o seu microfone e câmera. Olha, me estão escutando bem? Sim. Eu tô achando meio baixo, mas tudo bem. Fala de Espera, porque estou com um microfone assim complicado frente a um vento. A verdade, estou relaxando depois da briga com Sucupira hoje, então acho que não estou apresentável para colocar câmera, não sei. Mas eu só queria primeiro parabenizar Liz e a Marta. Liz e Marta fizeram uma visita aqui em Pará e realmente é imprescindível a presença de você, Liz, porque cada vez que você começa a movimentar novamente o tema, dá uma volta a injetar inspiração e energia em todos nós. E, pues, obviamente, com Marta, pues, o tema fica absolutamente forte. Então, eu acho que existem certas coisas que a gente pensa que devemos começar a fazer para dar continuidade. E eu penso que uma delas você tem já uma disciplina sobre este tema no IBIC. E eu penso que seria muito interessante que essa disciplina permanentemente unificasse os programas da Unesp, da UFPA e do IBIC como algo rotineiro, como algo corriqueiro. Eu penso que às vezes existe uma resistência que eu até natural. Os estudantes de ciência da informação, como que veem que este bicho é muito estranho, muito raro, e que tem a ver comigo, né? Você, você já brigou com isso muito. Então, eu penso que é algo de mediano e longo prazo, que a gente todos os anos vai ter que se devotar
E penso que se nós criássemos esse círculo, que já é muito estreito de colaboração entre nós, a Unesp, o BICT e aqui o programa da UFPA, seria uma base excelente de ter esta conversa. E acho muito interessante a participação de Marta, porque penso que um dos elementos mais complicados da geração de uma cultura de conservação ambiental é a gestão de conhecimento. É como entender por que lado conseguir entrar. Vocês viram naquele evento que fizemos o ano passado com vocês, todos estamos igual em todo mundo. O sea, os gringos chegavam e falavam, não tenho nem ideia, não tenho nem ideia. Então, acho que seria um movimento excelente. E sobre os elementos das pequenas coisas, com isso eu juro que já termino, porque tendo sempre a falar muito. Penso que a gente tem que não deixar o problema fora de cada um de nós. Esse é o grande problema. Todo mundo está esperando que alguém venha e dê uma solução. Não, cada qual tem que abraçar sua parte de responsabilidade e corresponsabilidade sobre o que está fazendo, porque ninguém mais vai fazer o que cada um de nós tem que fazer. E não são coisas que às vezes são muito grandes. Olha, você tem um Volkswagen, um carro Volkswagen. Jogue esse negócio. Volkswagen, durante 20 anos, enganou falando que seus motores diesel eram ambientalmente eficientes. Era enganação. Isso é parte de uma investigação enorme. Está muito, muito, muito bem documentado. Faça boicote para a Volkswagen. Eu já nem cogito passar perto de pensar comprar um Volkswagen. Essa marca não merece esse privilégio. Plante uma árvore. Em Marília, o grande contraste de eu estudando em Marília e ver aqui a Pará. Em Marília agora, vocês seguramente estão com temperaturas, eu escutei, de 44 graus. Marília tem 2 árvores, porque tudo foi cortado. E nisso estão aqui em Belém do Pará. Todos os dias, com uma motosserra, cortam em 5 minutos uma árvore que demorou 300 anos, 100 anos em crescer. O resultado é as epidemias de dengue que a gente teve em 2014. Os mosquitos por todo lado, porque já não tem inimigos naturais. Você poderia ir e plantar uma árvore em frente desta casa. Penso que são coisas pequenas que cada um de nós pode começar a atribuir, e penso que nós, criando essa disciplina interinstitucional, podemos também dar um impulso bem grande, utilizando teu carisma e teu saber, Liz, em todo este tema. Esse era meu comentário. Obrigado, viu? E parabéns de novo, Marta e Liz. Liz, quer comentar? O Christian começou falando, né, da importância da gente ter uma conexão maior, né, em termos de disciplina, e eu dou muita força para isso. Eu acho que a gente tem que, inclusive, trocar mais informações. Aí estamos, assim, tanto assim, no âmbito do PROCAD, né, e eventualmente até mais do que isso, né, mas trocar mais figurinha, conversar mais, identificar mais pontos comuns, ganhar força, né? Eu acho que a força vai ser a força da área, né? Vai ser a força que for dada pelas pessoas que estão na área. Então, a gente vai ter que construir isso aos poucos, né? Não cai do céu. Eu acho que a gente, de alguma forma, eu acho que o PROCAD foi uma excelente oportunidade de a gente fazer essa aproximação. Agora, é difícil, porque além do PROCAD, a gente tem toda a vida para tocar, né? A vida acadêmica, todo o tempo. O Christian falando aí da sucupira. Então, realmente, a gente está sempre envolto com essas questões todas, mas temos que abrir espaço para cuidar disso, né, Christian? Legal, Liz. Olha só, o Fábio Henrique é outro Fábio, viu? Fábio Henrique Ângelo, ele trabalha com pesquisa voltada para essas questões sustentáveis. E ele diz assim, né? Ele vai ao encontro do que você tanto destacou para nós, né? Ele diz direcionar a informação produzida na academia para a sociedade a propósito da ciência cidadã. É urgente esse movimento. Eu acho que eu só posso concordar com o que ele está falando. Não tem como... inclusive, a partir do que eu
trouxe, né, hoje, é porque, assim, muitas vezes eu fui me tolhendo porque você viu, né? Eu comecei a me empolgar no começo, costuma acontecer, eu me empolgo no começo, no fim eu não posso me empolgar porque já não dá mais tempo. Mas a questão da cidadania, ela é o centro. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, fazer esse esforço, né, de chegar no cidadão, porque o cidadão é a partir dele que as coisas vão poder se transformar. Não é só o cidadão, porque, assim, inclusive, muita gente, quando eu dou aula, né, fica pensando que eu vou falar de práticas sustentáveis, vamos fechar a pia quando escovar os dentes, não desperdiça isso. Ok, isso tudo é importante, mas o que eu estou falando é de outras coisas, são de coisas assim, as nossas dificuldades maiores não é a torneira aberta enquanto você escova os dentes, embora tenha que fechar a torneira assim. Mas assim, é a indústria fóssil. Nossa, o inimigo é poderoso, é muito poderoso, é o consumismo desenfreado, né? Então, essa cidadania, ela não é só o cidadão consciente que adota hábitos, tem uma ética, tá? Tem tudo isso. Mas, além disso, ele tem que saber que ele tem que fazer alguma coisa, tem que se manifestar, opinar, enfim, não pode se alienar dessa situação que está acontecendo, que é uma situação que não só está provocando essa situação da chamada emergência climática, mas uma emergência climática que ela vem impregnada de desigualdade. Então, assim, alguns vão naufragar e outros vão pegar o bote salva-vidas, né? A gente sabe disso. Então, tem sempre essa história. As perdas, por exemplo, furacões, né? A gente lembra 2 anos atrás, teve um furacão em Moçambique. O que foi aquele furacão em Moçambique? Ele nem tinha tanta periculosidade, mas as pessoas que estavam expostas eram muito pobres. Você teve na Flórida, ok, foi terrível, mas já não é mais a mesma coisa. Você tem, hoje em dia, uma série de medidas que são tomadas pelos países mais ricos e os países mais pobres não vão ter. Então, assim, é isso que eu digo, não é só um inimigo comum, é um inimigo comum que vai afetar de maneira desigual segmentos das sociedades, da população. Então, isso dá assim, um senso de urgência maior ainda. Obrigada, Liz. Obrigada, Fábio, pela colocação, né, e a Liz pela resposta. O Gustavo Colombo, ele diz, professora Liz, incrível a palestra e a forma como você conduz nossas reflexões de maneira leve e rica. Incrível como as perguntas nos tiram da zona de conforto e nos faz repensar. E aí ele faz uma pergunta. Gustavo, você quer abrir o microfone, a câmera? Professora Marta, professora Liz, posso sim. Fico pensando agora nesse desafio, né? Agora que a gente conhece, é um desafio pensar sobre isso e escrever. Para eu começar a escrever sobre essa área, a senhora recomenda alguma metodologia para lutar contra essa não ciência, para algum método que é mais eficaz, assim, com base na sua experiência ou no método que você usa? Como trazer a verdade à tona? Como brigar com esse forte e poderoso? Olha, Gustavo, depende um pouco de o que você está querendo fazer, de onde você vem. Acho que se você quiser, você me manda um e-mail, porque assim, a bibliografia é imensa, é muita coisa mesmo. Você vê, eu falei hoje, assim, muito rapidamente, falei da desinformação, do negacionismo, falei do regime de informação também, só mostrei lá um exemplinho, falei do antropoceno. Então, assim, falei da questão da comunicação, que é seríssima, né, da falta de comunicação, da organização da informação. Então, vai depender um pouco de por onde você quer ir. Né? A partir daí, eu vou poder te dar um tipo de bibliografia mais alinhada com o que você está querendo, para não te entupir de coisas. Mas, olha, você pode também... não sei se está disponível no site do meu programa, acho que não. Mas, assim, na minha disciplina, eu tenho uma bibliografia que ela é, assim, mais ou menos uns 3 ou 4 bibliografias, são 15 temas, 14 ou 15 temas, e cada tema tem uma bibliografia, sei lá, uns 3, 4 referências que poderiam te interessar.
mas o ideal seria que você me dissesse assim, por onde você quer ir, para eu não te entupir de coisas, senão você vai me odiar. Tá, joia. Obrigada. Obrigado, Ah, professora. obrigada, Gustavo. Obrigada, Liz. Depois, acho que você respondeu uma pergunta do Genilson, acho que foi na hora que eu caí, e ele diz assim: muito obrigada pela resposta, professora Liz, e obrigada, Eliette, por encaminhar para a professora. Depois, o Davi disse o seguinte: parabéns pela palestra, professora Liz, adorei você ter mencionado a relação do acesso à informação, né, que está no ODS 16 e na meta também, né, que compõe esse objetivo de desenvolvimento sustentável, no combate à desinformação ambiental e pública, visando a sustentabilidade nos seus 3 eixos, social, econômico e ambiental. Não sei se o Davi quer fazer alguma pergunta ou só era um comentário. Acho que era só um comentário mesmo. E o Janilson também fala aqui, né? Adorei a palestra, as reflexões levantadas, como disse o Christian, um novo gás e inspiração para nossas pesquisas. Muito obrigada, professora Liz, né? E também a mim pela oportunidade. Eu aproveito para convidar para conhecerem nosso trabalho do projeto de pesquisa lá no PPG-Sim da UFSC, no perfil Sustentabilidade Informacional Instagram e no canal também do YouTube, Sustentabilidade Informacional, além dos estudos publicados. Genilson, quer falar alguma coisa mais aqui? Fica à vontade. Acho que não também, né? O Davi também disse que era só um comentário. Então, acho que, se ninguém mais tem perguntas ou comentários, acho que a gente encerrou aqui no chat. Se alguém tiver, por favor, coloque para a gente poder encaminhar isso a Liz. Bom, acho que não. Liz, o que eu vou dizer? Super obrigada, de coração. Você, como eu disse, você tem uma trajetória como pesquisadora, né, sobre esses temas todos, e isso é muito importante. Eu concordo com você, eu acho que a ciência da informação ela deve contribuir mais do que ela tem contribuído, né? Nós sabemos que são poucos pesquisadores no Brasil, você, Marise, né, tem algumas pessoas lá no Pará que estão fazendo esse trabalho, lá na UFAM também, em Manaus, mas a gente sabe que são poucos pesquisadores da CI envolvidos nessa discussão. Então, eu acho que o teu chamamento, a responsabilidade que a gente tem frente a todos esses aspectos que você nos traz, sabe, é muito claro e evidente a nossa responsabilidade aí nesse processo todo. Então, sabe, compartilhar conosco um pouco dessa sua experiência e dos estudos que você vem desenvolvendo foi muito legal, viu? Muito obrigada mesmo, Liz. Obrigada, Marta, por me dar essa oportunidade. Eu até vou aproveitar. Não sei se o Christian está aí ainda. Christian, você está aí? Deixa eu ver. Tá. Sí, señor, aquí estou. Não, é que não passei o pente, por isso não coloco. Não coloco a face. É porque eu até queria aproveitar e dar um recadinho via Christian, porque no ano passado, quando eu estive aí, a gente fez um curso muito rápido, também, nem eram muitos alunos, mas foi muito interessante, e eu só queria que ele desse o recado para os alunos, que a gente ficou de organizar um artigo sobre a produção da ciência da informação em sustentabilidade, porque tem, por incrível que pareça, tem, não é pouco, assim, comparando com outros temas, mas é muito mais do que eu imaginava. E a gente quer dar visibilidade a isso, que é uma forma de valorizar isso e de assim, mostrar, tá vendo, gente, é possível, já tem gente, e há muito tempo, não é de hoje, muito antes, tem gente que antes de mim estava trabalhando com isso. Então, anda meio desaparecido, mas não sei, também a gente pode até dar visibilidade para essas pessoas. Então, a gente está fazendo esse trabalho, as pessoas, os alunos, fizeram uma busca muito interessante. Eu falei que eu ia organizar um artigo com eles, fazer alguma coisa, produzir, e vamos sim. Só que, assim, esse ano foi uma loucura total, né?
Então, assim, não deu, mas não está esquecido, Cristian. Então, se você puder dar um recadinho lá para eles, que em algum momento a gente retoma para o bem da ciência da informação, né? Eu acho que é um bom ponto de partida, o que temos feito até agora, né? E aí a gente vê o que falta fazer, o que mais podemos fazer. Eu acho que é uma boa baliza, né, para nós. Perfeito, então. Olha, então, novamente, muito obrigada por vir aqui, compartilhar um pouco aí do seu conhecimento conosco e só agradecer mesmo essa possibilidade de ter você aqui conosco, Liz. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Marta, obrigada a todos, ao Christian também. E até a próxima. Espero que a gente tenha oportunidades ainda de se encontrar e fortalecer ainda mais a CI nessa área. Com certeza. Um grande Então, um abraço. forte abraço, viu, Liz? Tchau, tchau. Tchau.